E aí galera, saudade de vocês, hein? Deixa eu só arrumar aqui. Certinho? Tava com muita saudade de voltar pra falar com vocês. Então deixa eu arrumar isso aqui direito. Eu não sei qual a sua finalidade, se você quer apresentar um TCC, quer fazer uma palestra, fazer vídeos pro YouTube ou na roda de amigos falar com mais confiança. Seja qual for o seu objetivo, aqui você vai ver umas dicas feras para você poder falar melhor em público. Então, bora lá! Antes de passar essas dicas que eu preparei especialmente para você, eu quero dizer que a oratória, falar em público, demanda muita dedicação e tempo. E principalmente colocar em prática. Então é praticar, 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 não tem segredo. Quanto mais prática você tiver na oratória, em você falar, gesticular com o público, vai ser melhor. Certo, a primeira dica que eu dou é gravar a si mesmo. Sim, se você tem um celular, nem que seja ruim, mas que dê pra você reproduzir o que você fala, pega um texto. Eu não sei se você quer decorar um pedaço do TCC, um pedaço de um poema, ou o que você for fazer, coloca ali algo que fique em torno de 40 segundos a 1 minuto falando e grava a si mesmo. Sim, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Faz 1 ano e meio que eu tenho esse canal. O meu primeiro vídeo. Cara, ele não tá mais no canal e olha como eu melhorei conseguindo falar só com a câmera. Eu me gravei diversas vezes e praticando aqui no canal, vários vídeos já foram deletados porque eu não quis mostrar aquilo ali mais pro público, mas olha como eu era há 1 ano e meio atrás. Bora lá, editor. O empreendedorismo está basicamente em tudo, desde você vender algo pela LX ou criar uma grande empresa, uma sociedade, uma ação, uma ideia, enfim. E uma dica para você que quer ser um empreendedor ou gosta de empreendedorismo é: tente, nunca tenha medo de tentar. Então você viu como é que eu era, como é que eu falava, a postura que eu tinha, ainda fico com camisa social, mas é outra fase. Então grave a si mesmo e repita isso diversas vezes, que com esse exercício durante 1 mês você vai estar falando muito melhor. Agora uma dica pra você que tem medo: você para em público, você congela, você não consegue falar, você fica inibido. Como fazer para chegar lá na frente do público, da plateia inteira, e você não travar? Primeiramente, é algo que não é tão simples assim. Eu recomendo muita leitura de diversos livros, porque quando você trava, tem medo de falar em público, é um problema mental. Problema mental no sentido de que é um bloqueio. O medo, nada mais nada menos, é um bloqueio da gente. Então se eu tenho medo de altura, algo na minha mentalidade, não é o meu físico, me trava. Então é algo que você tem que ir testando sempre para você poder melhorar esse medo. Agora a dica que eu vou te dar é você achar um ponto de energia. Mas como assim achar um ponto de energia? Você tem que achar algo que você faça antes de você falar, que você se sinta melhor. Eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu vou dar uma palestra, falar em público, eu tenho um problema. Eu tremo bastante, sério. Minha barriga treme muito. Tipo, eu fico bastante inibido e eu começo a tremer bastante a barriga. Tanto que eu não gosto de ficar conversando antes de fazer uma palestra ou falar em público. E eu parei de pensar, cara, esse aí é o meu ponto de energia. Se eu deixar isso acontecer, deixar essa tremedeira fluir no meu corpo, deixar concentrar essa energia na minha barriga, que é o meu ponto de energia, eu me sinto melhor. E quando eu chego lá na frente, cara, eu já tô bem melhor, não tenho problema algum. Então você achar um ponto de energia, algo que te faça sentir melhor, é providencial. Às vezes seu ponto de energia é uma ambiciosidade, porque você tem que fazer aquilo atrás de um sonho. Às vezes é você segurar em algum lugar, sabe? Você tem que descobrir isso. Outra dica para você falar melhor, se sair melhor na persuasão do seu público, é você saber ter o equilíbrio dos gestos. O equilíbrio dos gestos na hora que você vai falar em público tem total importância, porque o movimentar das mãos, ele traz mais ênfase pro que você vai falar, tá vendo? Ó, ele traz mais ênfase, então você tem que saber equilibrar. Eu costumo dizer que você não tem que ser nem um italiano, né? Porque o italiano, você já ficou do lado de uma pessoa que tá falando, aí do nada a pessoa faz assim, parece que você tá lutando taekwondo com ela, sei lá, né? Taekwondo é luta com o pé, mano, o que eu tô arrumando? Mas continuando, parece que a pessoa vai te atacar, você até se afasta da pessoa. Tem esse tipo de pessoa que é o italiano, que fala muito com a mão, mas você também não pode ser o espantalho, que é aquela pessoa que fala assim com o ombro cruzado e parece que ela vai morrer da vida e não vai falar nada e você tá aqui, tá aqui, tá aqui. Você tem que saber encontrar o equilíbrio de uma forma que você não exagere tanto, mas de uma forma que você também não fique assim. E também tem sua importância quais os gestos que você vai fazer com a mão, sabe? Às vezes você tá falando pro público e a pessoa já vai se afastando de você de tanto que você
fica ali fazendo gestos e isso não é bom. Agora, você quer fazer uma apresentação de vendas, quer convencer o seu público, quer engajar, trazer empatia para ele, vem uma dica muito grande agora. O famoso storytelling. Pedro, o que é storytelling? Storytelling é uma prática que é contar histórias, basicamente. É a narrativa de histórias. Então a dica que eu dou na hora de você falar em público: nunca decore aquilo que você vai falar. Não decore. Você vai fazer um trabalho de geografia? Aqui no Rio-le-France, em 1942, o seu público tá aqui, ó. Tô entendendo nada. E começa a ficar algo maçante se for decorado. Além de você não saber quase nada do que você tá falando, tá tudo decorado, o seu público não vai decorar. Contar histórias é algo essencial se você quiser fazer, por exemplo, uma venda ou fazer uma apresentação comercial. Mas Pedro, como assim contar história? Eu vou te dar um exemplo. Ano passado, 2018, eu participei do Startup Weekend, que foi um evento onde eu tinha que montar em 3 dias uma empresa. A ideia da empresa que a gente resolveu fazer foi um aplicativo que ele cronometrava ali, era tipo um software para natação. Fazia o cruzamento dos dados entre os competidores e tudo mais, a gente teve que montar tudo isso em 3 dias. Até aí tudo certo, só que no último dia eu tinha que fazer a apresentação para mais de 200 pessoas. E como que eu ia fazer isso sem ser monólogo e chato? Eu simplesmente montei uma historinha. Então eu peguei um personagem qualquer, chamado Joãozinho, por exemplo. Contei a história como se ele fosse um nadador, um atleta de alta performance. Falei das dificuldades que ele tinha, tudo isso em primeira pessoa. Então, por exemplo, fingi que eu tô apresentando aqui. Era uma vez o João. O João é um atleta de alta performance na natação. E ele tem uma grande dificuldade. Eu não sei se vocês têm, mas ele não consegue cruzar os dados entre outros competidores de estado. A única coisa que ele consegue é pegar esses dados, colocar no Word e manter para ele mesmo. Então, qual a ideia que nós tivemos? Nós tivemos uma ideia de conseguir cruzar todos esses dados entre competidores de vários estados através dessa plataforma. Assim o Joãozinho conseguiu ver todos os seus resultados entre outros competidores e contra si mesmo. Isso ajudou na performance dele e ele conseguiu vencer várias outras competições. E pronto! Acabei o pitch. Óbvio, esse é um pitch bem barato, né? Mas enfim, através de uma história eu consegui apresentar algo. Então se você vai fazer uma venda comercial, se você vai fazer uma apresentação sobre algo, sobre algum projeto, quanto mais você ter empatia entre as pessoas, a pessoa consiga se ver naquele projeto, é muito melhor pra você. Simplifica! Agora deixa eu sair daqui de novo. Só queria mostrar uma coisa antes, olha que legal. Tá vendo isso aqui? Se for feito uma impressora 3D, velho. Era só isso mesmo. Continuando as dicas. Falar pausadamente. Essa é uma dica para pessoas que estão iniciando, porque cada um tem um estilo de falar. Eu conheço amigos que falam muito rápido, que é o estilo da pessoa. Eu também às vezes sou muito agitado, mas para ter melhor entendimento, às vezes é bom você ponderar as palavras. Você saber utilizar. Inclusive eu vou deixar aqui o link de um canal de um cara, eu acho que ele parou de fazer vídeos. O nome dele é Leandro Benincá. Ele é um cara que me ensinou bastante sobre isso na oratória. Que é você falar pausadamente, você saber discernir as palavras de uma forma calma. O mundo não vai morrer. Quando você estiver na apresentação, quando você estiver na frente do público, tudo parece que passa bem mais rápido. Parece que a cada 1, 2, 3 segundos que você fica sem falar, parece que as pessoas estão lá. Nossa, não vai falar nada. E aí? Não esqueceu? Não sabe de nada, hein? Só que na verdade não é assim. Ter um tempo de pausa bom é essencial pra tudo. Não sei se já aconteceram com você, mas às vezes você tá conversando com a pessoa e tal, e a pessoa tá falando, você... Calma, repete. O que você falou? Então na palestra, as pessoas não vão poder falar assim, ó, para, você tá falando muito rápido. Sua palestra vai ficar prejudicada por conta disso. Ou a sua fala em público. Enfim, você também não precisa falar muito devagar. Então quanto mais você parar, olhar para os lados, observar o público, olhar fundo a fundo no olho do seu público, é melhor. Eu vou passar aqui o vídeo de um exemplo de um cara que eu admiro ele demais e para mim ele é um rei da oratória, que é o Barack Obama. Então se liga no Barack Obama. It's good to be home. If I had told you 8 years ago that America would reverse a Great Recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history. If I had told you that we would open up a new chapter with the Cuban people, shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot, take out the mastermind of 9/11. Conseguiu ver como ele fala pausadamente, espera o público aplaudir,
olha para os lados, fixa o olho no público, gesticula, tem toda uma persuasão por trás disso. Isso tem suma importância na hora de você falar em público. A sexta dica é você fazer piadas consigo mesmo. Sim, piada consigo mesmo. Mas pra que, Pedro, que eu vou ficar me zoando? Calma. O nome disso é empatia. Quanto mais você mostrar empatia pro público, mais ele vai se apegar a você e ele vai gostar de você. Porque você acha que o Whindersson Nunes é um dos maiores canais do YouTube do mundo. Além do cara ser um baita contador de histórias, piadas, o cara ser um gênio da comédia, o que cativou ele foi a empatia. Foi ele ficar sem camisa, foi ele falar coisas engraçadas sobre a infância, foi ele ter todo esse mescla de coisas que a pessoa falava assim: nossa, isso daí era muito eu com meus primos. Demais. Então se você também tem medo de falar em público, tá nervoso, o público tá te encarando, se você chegar falando uma piada sobre você mesmo, não fala sobre os outros pra não dar treta, mas fazendo uma piada sobre você, quebra um gelo enorme. Então eu vou jogar na tela mais um exemplo de pura empatia de como quebrar o gelo na hora que você for falar em público. Então, quem tá vendo aqui... Tem 2 anos e A pouco. mulher dele é maravilhosa. E a filha também. Olha, linda. Como é Minha que mulher você é se- muito gatinha. Como é que você se sente Ela é sendo um judia? pai de família? Não é judia. Eu me sinto mal, né, cara? Por quê? É esquisito, né? Mas tem um comediante que é novato, tá indo muito bem, o Thiago Ventura, ele me encontrou. Ele falou: pô, Rabin, você não sai mais, você não faz não sei o que lá. Eu falei: não, cara, não faço nada e tal. Mas como é que você se diverte? Eu falei: porra, às vezes eu imagino as pessoas pegando fogo. Que horror! Sabe quando a sua mulher te irrita? Eu imagino ela em chamas. Tá vendo? Uma simples piada consigo mesmo até faz o público rir, se interessar mais e prestar mais atenção em você. Sétima dica é basicamente o que eu acabei de falar, é você ter uma interação com o público. Se você for fazer uma apresentação que demanda slides, você tem que ficar passando, quanto menos slides você tiver, melhor. Sério, cara, tem gente que fala que o slide, né, aquele negócio do vídeo, ele é o aparelho do sono. A pessoa começa assim, né? Aí a pessoa vai. Fora que tem uma galera que coloca, sei lá, parece que pegaram a Bíblia resumida e colocaram no slide, cara. Mano, presta atenção. Ou eu leio todo aquele slide, ou eu presto atenção no que você tá falando. E por favor, não lê o slide. Uma dica pra você que for fazer a apresentação em slides, faça menos slides, coloque tópicos em cada slide, faça 7 slides com tópico e tudo mais. E de preferência coloque imagens, que vai ficar engraçado, vai ficar legal. E tenta interagir. Sempre na hora que você for fazer uma palestra, tenta fazer perguntas pro público. Pega e fala: qual é o seu nome? A pessoa vai se sentir valorizada. Você pega e repete o nome dela. Ah, Pedro, João, Ricardo, sei lá qual é o seu nome, mas enfim. Fala o nome dela, repete, faz ela ser questionada, faz ela participar daquela palestra, daquela fala em público. E agora as considerações plus. E agora eu vou te falar uma coisa bem importante. Quando você for falar em público, ninguém ali, apesar de parecer, ninguém ali tá querendo te matar. Eu acho. Mas brincadeiras à parte, quando você estiver falando em público, às vezes parece que as pessoas estão te encarando, parece que estão sérias, mas na verdade elas só estão focadas naquilo que você está falando, e quanto mais você desfocar do público em si, do que eles estão pensando em você, pensa em como você vai despertar coisas boas neles. Ficar pensando nos pré-julgamentos que eles vão ter e tudo mais só vai piorar a sua performance. Então pensa no seguinte: eu tenho um propósito que é impactar a galera durante a palestra. Então vai lá e faz isso, não fica pensando o que eles vão ficar imaginando. Ah, esse cara é ruim, esse cara gaguejou ali, errou ali. Não, cara, vive. Às vezes o público tá mais nervoso que você e você nem sabe. Uma diquinha que eu posso dar é que finge que o público que tá te vendo vai palestrar depois de você. Assim você vai se imaginar que eles também estão nervosos e tá todo mundo na mesma situação. O importante mesmo é ser feliz, cara. E claro, não posso deixar de falar para você ler livros. Quanto mais você lê, melhor sua oratória vai ficar, melhor sua percepção, oxigênio o cérebro. Não é ômega 3, mas faz bem para varizes também. Leitura é bom para tudo, não mata ninguém. Então leia bastante, até para você melhorar o seu vocabulário, para você falar de forma mais clara, objetiva e formal, dependendo de onde você for falar. Vou deixar o exemplo de alguns caras para você seguir no Instagram, que vão te ajudar a falar melhor em público. Inclusive eu, segue, tá aparecendo aqui agora. E
magnatas da oratória, como por exemplo Martin Luther King, Barack Obama, Trump, Mandela. Todos esses caras têm uma ótima oratória, e ver vídeos no YouTube sobre eles, analisar tudo que eles falam, faz total sentido, então faça. Que bom que você assistiu o vídeo até aqui. Se inscreve no meu canal, por favor, vai me ajudar bastante e eu quero te ajudar. Então vamos viver essa aventura intensamente. Valeu!